Bom, olá a todos. Este é o primeiro vídeo que eu faço e espero que seja o primeiro de muitos. Quem me conhece sabe que eu me sinto muito mais à vontade em escrever do que em fazer vídeo. Vocês não sabem o quanto eu estou nervoso para fazer isso. Mas porque para escrever você não precisa delimitar um tempo. Você simplesmente escreve e não se preocupa com o tempo. Já um vídeo não. Um vídeo você precisa se preocupar com o tempo. E para você conseguir otimizar isso ao máximo, para ter atenção e passar a mensagem necessária. Isso para mim está sendo um desafio, não é falar, é fazer isso. E eu sei que não é fácil. Primeira vez vão ter problemas, é óbvio. E esse vídeo, infelizmente, vai ficar um pouco maior do que eu gostaria, porque para entrar no assunto eu preciso explicar algumas coisas que são necessárias. Elas se fazem necessárias explicar, né? E o tema que eu vou falar aqui é a respeito de um ensino novo que está vindo retirado do livro de Hebreus, do capítulo 9, que se confunde aliança, a nova aliança, com o testamento, Novo Testamento, Velho Testamento, se faz um bolo e se confunde e ensinos que está causando confusão na mente das pessoas. Então esse vídeo é a respeito disso, mas para eu entrar no assunto eu preciso esclarecer algumas coisas que vêm acontecendo nos últimos anos. E para isso eu preciso ler especificamente um texto que está em Isaías, no livro de Isaías, porque sem ele a gente não consegue compreender de fato o tempo e as estações em que estamos vivendo nesse exato momento. Bom, então eu vou ler rapidinho, tá? Eu vou ler Isaías 43, versos 6 a 8. Assim diz o Senhor: ordenarei ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei hoje meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome que criei para minha própria glória e alegria e aos quais dei forma. Fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. No capítulo anterior, no 42, o Senhor diz como irá conduzir esse povo cego e surdo. Tá? Ele diz assim, no versículo 17 do capítulo 42: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Tornarei as mais densas trevas em luz diante deles e farei retos os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações que realizarei. Eu jamais os desampararei. Cobertos de vergonha e humilhação, recuarão aqueles que confiam em ídolos. Olha só, o Isaías está falando aqui que o povo que pertence a Deus será retirado de vários lugares, de norte a sul. Ele será chamado e retirado. E esse povo que será retirado, ele é cego e surdo, tá? E nós vamos entender isso no decorrer do vídeo. Mas por que eu estou citando Isaías? Por causa de um fenômeno que tem acontecido desde 2015. Apesar desse fenômeno estar acontecendo em 2015, ele não é novo, tá, pessoal? Ele sempre ocorreu na história da humanidade. Se você pegar desde o momento em que o povo entrou na Terra Prometida lá em Josué, você vai ver que o povo sempre se afastava do caminho do Senhor, criavam novos deuses e prestavam cultos como se aquele fosse o Deus que os tirou do Egito. E a partir dali, Deus então tirava um povo de dentro do meio deles para resgatar a verdade. Isso sempre existiu, não é diferente nos dias de hoje, mas com uma agravante. Mas antes disso, olha, no tempo de Jesus também isso aconteceu. Tá? Quando Jesus veio a esse mundo, ele retirou os chamados, os escolhidos, de dentro do sistema religioso daquela época. E isso causou desconforto, ódio e, convenhamos, por isso que eles assassinaram Jesus, por isso que eles conspiraram a sua morte, porque Jesus estava desconstruindo a ideologia religiosa que eles construíram durante os séculos, desde que voltaram da Babilônia, desde que a Grécia tomou conta da região
e passou para eles ensinos filosóficos que passaram a permear os ensinos das Escrituras. Ali, quando Jesus veio, por isso que Paulo diz que ele veio no tempo oportuno e no momento exato. Mais ou menos, eu estou parafraseando, porque eu não me lembro ao texto a frase correta, mas foi nesse tempo, porque foi justamente quando a perversidade dos ensinos humanos substituíram a doutrina das Escrituras para explicar Deus, para explicar o Messias, para explicar a salvação, para explicar sacrifício, para explicar o sábado, para explicar os mandamentos, enfim, tudo aquilo estava repleto de filosofia em 4 seitas que foram criadas pelos homens: Selênios, Saduceus, Essênios, Saduceus, Fariseus e Zelotes. Todos eles tinham uma doutrina específica para explicar a salvação. E foi nesse tempo que Jesus veio, para retirar o povo daqueles enganos, porque o povo estava cego. Mas em 2 momentos da história, depois da Era Comum, isso aconteceu de forma astronômica. Primeiro foi com a Reforma Protestante, quando muitos saíram do sistema religioso, decepcionados com aquilo e que estavam descobrindo verdades que foram escondidas deles há muito tempo, né? E a partir dali, novas denominações foram criadas, porque o povo não entendeu o real motivo de terem chamados. Eles continuaram sendo guiados e conduzidos pela cegueira, e não pelos caminhos que o Senhor estava apresentando diante deles, tá? Isso, a história e as escrituras são unânimes em afirmar isso. Então, depois, o que aconteceu então? Depois desse pico? A normalização. Mas em 2015, deu início novamente a esse fenômeno de retirada das pessoas saindo das instituições religiosas. E esse fenômeno ficou conhecido como desigrejados. Essa nomenclatura, essa denominação, ela é infeliz e proposital, porque ela tem a tentativa de descreditar as maravilhas que o Senhor tem feito no meio do povo. Como Isaías mesmo confirma, o termo correto deveria ser desinstitucionalizados, isso sim, e não desigrejados. Porque segundo a palavra, isso em Hebreus também, podemos extrair isso de Hebreus, o templo é o ser humano, inaugurado após a morte e ressurreição de Cristo. Mas esse não é um fenômeno novo, como eu te disse. Isso já aconteceu durante tempo, mas vivemos em tempos em que nós precisamos estabelecer as estações para identificar o que está acontecendo. Mas por que da reforma protestante até aqui isso não aconteceu em massa? Isso não aconteceu. As pessoas se acomodaram. Muito simples, porque os ensinos que vieram com a reforma, as denominações que nasceram, elas começaram a satisfazer a necessidade do povo. E essa necessidade, ela já estava prevista na palavra, tá? Porque foi com formas de sinais e maravilhas e tudo que o povo experimentou a partir daqueles momentos ali, depois após a reforma, que se estabeleceu uma nova desvirtualização do caráter de Deus e do Filho, tá? E essa sinais e maravilhas promovidos desde a Reforma Protestante e que presente em todas as denominações e que estava até pouco tempo presente nas denominações de hoje, elas são promovidas por um poder. Esse poder dominante no mundo, ele foi antecipadamente profetizado no livro de Daniel e Apocalipse, tá? E essas coisas eu coloco nos livros que eu estou escrevendo. Eu explico bem isso melhor ali. Por isso eu não vou entrar em assunto detalhado, porque não é do tema, mas eu preciso dar essa introdução, que é importante. Elas foram profetizadas no livro de Daniel e Apocalipse. E por isso o povo não sentiu necessidade. Estavam confortáveis ali, porque acreditavam que o caráter de Deus e do seu Filho estavam presentes nos sinais e nas maravilhas, em todas as experiências que eles estavam vivendo, tá? Mas outro fenômeno também começou a acontecer nesse mesmo período. Mas não é um fenômeno novo. Também há 500 anos atrás, ele foi, assim, jogado para debaixo dos panos, que é o movimento da Terra plana, que surgiu
na mesma época que, as pessoas começaram a sair das instituições, tá? Então milhares de fiéis começaram a sair, seja por essas descobertas, seja por outras, mas o que não se atentou ainda é que essa saída se deu por vários motivos, tá? Porque foram expulsos, porque começaram a haver contradições em seus ensinos, porque passaram por humilhação, por tribulações e opressões que todos ali dentro, sejam fora ou ali dentro, estavam inseridos. Só que acontece o quê? Que os ensinos deles não passavam de casca. E aí, como não existia a prática no momento oportuno de se praticar aquilo que ensinava em púlpito, eles começaram a rejeitar essas pessoas que estavam sofrendo tribulações e opressões inimagináveis. E essas pessoas começaram a ficar confusas. E é por isso que hoje muitas pessoas estão ali com o peito apertado, angustiado, com opressão, com tribulações terríveis, vivendo uma cegueira e não sabem por quê. Mas as estruturas da fé delas estão caindo ali dentro, porque Deus está guerreando. Não é outro, é Deus que está em guerra porque não compreender o seu verdadeiro caráter, o seu verdadeiro evangelho. E como os líderes não sabem lidar com isso, essas pessoas se decepcionam e saem, tá? Vários são os motivos. Vários. Mas essas pessoas que estão lidando com os membros que estão sofrendo por isso não entenderam que seguir a Cristo significa pegar a sua cruz e seguir Jesus. Não entenderam quando Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas que é para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu, os que o seguem também vencerão. Então eles começaram a atacar, dizendo que isso era pecado, isso era desobediência, isso, aquilo. Isso trouxe toda a confusão. Mas o Senhor os resgatou de lá. Mas nem todos que foram chamados são escolhidos, tá? Isso é fato, está ficando evidente cada vez mais nos ensinos e no que está acontecendo nos grupos nas redes sociais. E esse movimento ainda não parou. As pessoas não pararam de sair, elas continuam saindo. Tá? E o que acontece é que os que saíram anteriormente, por não ter compreendido por que saíram, não estão tendo misericórdia com quem ficou e com quem está saindo. Esses que saíram, que estão saindo, que saíram anteriormente, sequer se arrependeram de ter levado uma vida declaradamente oposição ao Deus e ao seu Filho. Como rebeldes que eram em suas práticas e ensinos lá, quando estavam lá, ainda estão vivendo nessas práticas. Por isso ainda estão em densas nuvens e trevas e ainda são incapazes de ouvir a verdade e enxergar um palmo à sua frente. E compete então a alguns que saíram primeiro se preparar para ajudar isso. Porque em todos os momentos Deus separou pessoas, servos, para falar a verdade. Porque é assim que ele manifesta a sua verdade. Através dos homens. Não é por sinais, maravilhas e milagres, é através das pessoas. Então compete àqueles que saíram se prepararem. E como se preparar? Se não se conhece a doutrina, se não se conhece essa doutrina. Essa preparação se dá quando se adquire um espírito de pobreza. Porque só com o espírito de pobreza se pode ver Deus. E só com e também com esse espírito de pobreza que pode se experimentar um choro genuíno de arrependimento, e assim ser consolado. Isso é Mateus 5, tá? Isso é uma receita para adquirir a cidadania celestial. Isso eu tenho no meu livro, no segundo livro que eu escrevi, e também eu fiz um artigo, vou deixar o link abaixo, para vocês lerem, acessarem. É um texto grande, mas vale a pena, porque ali está toda a essência da sã doutrina. A sã doutrina que foi deixada de lado pela doutrina dos homens, e por isso se vive dias tão terríveis e perseguições inimagináveis até então, tá? Então você precisa ter isso, porque sem isso não se pode passar pelo processo determinante para mudar a mentalidade que se chama processo de santificação. Se você não é consolado, você não pode passar por um processo chamado processo de santificação, que tem a finalidade de transformar a mente daquele que foi chamado para fora, para ter uma mente igual à mente de Cristo. Então, se você foi retirado de um curral
para viver em pastos verdejantes, ou seja, ter um conhecimento abundante da verdade, mas você não se submeteu a uma transformação da mente, você não conseguirá desfrutar desse pasto, dessa área, dessa liberdade. Não vai conseguir. Você vai voltar para o curral, porque lá não se cansa, porque lá não tem. Porque lá você já estava acostumado a ter a comida ali no coxo pertinho, você não fazia muito esforço, você se alimentava através do que lhe colocavam no coxo. E se você não voltar, você vai criar um novo curral. Você vai cometer os mesmos erros que se cometeu após a Reforma Protestante. Os mesmos. E vai montar uma nova seita cristã. Ou não. Enfim, religiosa. Porque você não mudou a sua mente. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo nesse exato momento nos ensinos que estão vindo. Essa mentalidade, nós precisamos entender que essa mentalidade ela foi adquirida com muitos anos de exposição dentro dessas denominações. Ali, foi uma lavagem que se passou. Foi uma doutrinação. E ela não vai sair assim tão fácil. Mas olha só o que Joel diz em conformidade com tudo o que eu falei aqui agora. Joel também fala. Tá? Joel 2, ele fala sobre isso. Como você se aproxima verdadeiramente de Deus. Cadê? Tinha separado aqui, mas... Joel 2. Eu vou ler só uma parte no início e depois a parte mais importante, para não tomar muito tempo. Fazei soar o chofar por toda Sião. Dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. E nesse contexto ele explica como serão esses dias e quão devastadores eles serão. Mas lá na frente ele dá a solução. No verso 12 ele diz: Contudo, agora diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, vosso Deus, porque ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia. Você não se pode experimentar misericórdia se você não se arrepende, se você não rasga o coração em vez de rasgar as vestes, como os religiosos fazem, como os fariseus faziam. Rasgavam as vestes, aparentemente expressando arrependimento, mas aqui nunca se arrependeram. Então, o que tem acontecido nesses dias, nessa nossa época? Muitos que saíram e não se arrependeram e não eliminaram ainda da sua vida, não se dispuseram a eliminar os resquícios da doutrina, da doutrinação que tiveram, que foram expostos, eles querem logo se alimentar de comida sólida. Nem o leite eles tomaram ainda, mal conseguem manusear a Bíblia, começaram a ler agora. Como é que querem já logo comida sólida? Mas o seu estômago aqui não está preparado para esse tipo de alimento. E mesmo assim ele se aventura em compreender livros como um livro de Hebreus, que é um livro difícil. Mas eles nem compreendem essa doutrina presente e ensinada nas cartas escritas por Paulo. Eles nem compreendem essa doutrina ensinada, introduzida por Jesus quando ele caminhou entre os seus apóstolos. Eles não compreendem isso. Como é que eles vão compreender Hebreus? Precisa se entender, e que poucos já conseguem compreender, que eu já conversei com alguns, é que o livro de Hebreus ele é um upgrade dos escritos antigos do livro da lei, que hoje é conhecido como Pentateuco, ou Torá. Foi necessário ser registrado pelos apóstolos para eliminar a letra da lei, porque é essa que mata, é a letra da lei. Tá? O conteúdo deste livro tem a finalidade de trazer ao conhecimento dos homens as características e funções herdadas por Jesus após sua ressurreição. Que características e funções são essas? Ele é o descanso sabático, ele é o sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus e ele é o herdeiro do reino. Essas características. Além disso, o verdadeiro também tem
o objetivo de trazer o verdadeiro propósito das alianças, tanto a no passado quanto a nova aliança, e as ordenanças e leis estabelecidas desde a época de Moisés. Ele faz essa separação. Por quê? Porque essas leis não foram introduzidas por Moisés, e sim pelo Senhor por intermédio de Moisés. Isso fica bem claro nos escritos de Paulo, quando Jesus fala aos fariseus: a lei não é de Moisés. Tá? A lei foi estabelecida por Deus e instituída por intermédio de Moisés ao povo. Porque o povo há 430 anos vivendo sobre um jugo de falsos deuses na escravidão. Você acha que eles conheciam os mandamentos de Deus? Você acha que eles sabiam quem era o Deus verdadeiro? Não. Precisavam de alguém. E precisavam que Deus desse novamente. Para que pudesse aquilo escrito pelo menos ser implantado no coração deles. Pelo menos escrito eles pudessem aos poucos ir praticando até que estivesse dentro do coração deles. Mas não foi possível. A gente sabe que não foi. Além disso, ele traz o verdadeiro conhecimento a respeito do descanso sabático. O que representava o sábado, o que significa o sábado. E a verdadeira casa de Deus. Tá? É isso que o livro de Hebreus faz. Não tem a ver com Novo Testamento. Um exemplo prático de que o povo daquela época estava habituado à letra da lei e não à essência dos mandamentos de Deus está no relato da conversão de Saulo. Como ele mesmo já afirmou em várias passagens das cartas dele, ser um exímio conhecedor das Escrituras. Isso quer dizer que ele sabia o que estava escrito ali. Ele tinha decorado na sua mente passagens inteiras da lei. Mas o problema é que a interpretação, por ele adotada, vinha do espírito farisaico. Um zelo pelas coisas de Deus totalmente distante da verdade. Isso porque ele foi doutrinado pelo conhecimento humano. Como ele mesmo diz, o professor dele. Ele cita quem era o professor dele. De um conhecimento esse que vinha de uma das seitas judaicas e não pelo conhecimento do Espírito dado pelo Senhor. Não era. Por essa razão, após ele mudar de direção, quando ele teve um encontro com Jesus, pessoalmente, ele teve que ficar confinado na casa de seu anfitrião, por causa da debilidade da cegueira, mas não foi só por isso. Ele teve que ficar ali por 3 meses. Nesses 3 meses é o tempo que ele teve para digerir o que estava acontecendo e começar a formular e ter tempo para se arrepender, a formular o que ele iria, a partir dali o que ele iria fazer e ter tempo para se arrepender de tudo que ele tinha praticado até ali em nome de uma religiosidade cega e mesquinha, tá? E ele só assumiu o ministério depois de 3 anos de conversão. Nesse meio tempo, ele teve então que transformar sua mente, eliminando tudo que tinha adquirido até ali. Ele precisava se desfazer do conhecimento a respeito das Escrituras que foi ensinado pelos homens, para que ele pudesse então compreender qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. E pense, para Paulo não foi fácil. Paulo devia ser arrogante, ele era extremamente culto, tinha mais de uma nacionalidade, falava várias línguas, era habilidoso com as palavras. Ele teve que se humilhar diante de Deus, não diante dos homens, tá? Mas diante de Deus. E ele teve que ter humildade. A pobreza de espírito de Paulo foi que ele teve que se rebaixar, que se desfazer de todo aquele conhecimento humano que ele tinha adquirido e dizer assim: eu não sou nada, eu não conheço nada. Até aqui eu aprendi só besteira. Agora me ensina, Senhor. Isso é pobreza de espírito, porque você se rebaixa. Isso é humildade. E ele teve isso. Enquanto ele foi desenvolvendo esse espírito de pobreza, ele participou das viagens missionárias como aprendiz e não como mestre. Isso tudo que eu estou dizendo, pessoal, não vem na minha cabeça. Está lá no livro de Atos. Tá registrado lá, não é à toa, não. Não é para enfeitar ou para encher um livro de informações. Ele está lá para se ter esse conhecimento. Tá? E foi assim que ele adquiriu o caráter segundo a vontade de Deus. E é
essa essência que ele procura passar em todas as cartas, principalmente a carta de Romano, Gálatas, quando ele fala para os Filipenses, quando ele fala para os Tessalonicenses, transformai a vossa mente, não se cauterizem, cuidado com as doutrinas dos homens, cuidado com as vãs filosofias, porque ele sabia muito bem do que ele estava dizendo. Ele tinha experimentado tudo isso, tá? O problema é que hoje ninguém quer esperar o momento certo para se ter pleno conhecimento da essência das Escrituras. Ninguém quer passar pelo processo que Paulo passou. Eles querem logo começar a falar, a ensinar, e por isso acabam tropeçando em suas próprias palavras. Porque não se submeteram a um processo de transformação da mente para se retirar os resquícios, pequenos resquícios, tá? Porque muitos ainda não foram totalmente contaminados, mas de uma doutrinação que foram expostos, às vezes por uma vida inteira, às vezes por meses. Mas as pessoas não querem. Por isso continuam cometendo os mesmos erros doutrinários, pelos quais foram expostos. Tá? Ao invés de serem conduzidos pelo Espírito Santo, são conduzidos pelo espírito humano. Neste caso, pelo espírito dos desigrejados. Oh, é isso mesmo, espírito dos desigrejados. Essa nova seita que criaram para aqueles que saíram. E muitos têm abraçado ela. Vejam bem, os que saíram foi profetizado pelo Senhor. Não está só em Isaías, está em Jeremias, está em Joel, está em Amós. Não foi só um profeta que falou. Agora, a partir do momento que eles dão uma nomenclatura para eles e muito compram isso, estão criando uma nova seita. Com novos ensinos. Piores do que os ensinos que eles foram expostos uma vida inteira. O mesmo que aconteceu com aqueles que saíram da Igreja Católica. O mesmo que aconteceu com aqueles fundadores das denominações que vieram após a Idade Média. Hoje o que temos no mundo, então, são diversos espíritos que interpretam e dão forma ao Evangelho. Tem o espírito da doutrina da graça, sim, do calvinismo, do protestantismo, dos ortodoxos, do judaísmo, do catolicismo, dos pentecostais, dos batistas, dos adventistas, dos testemunhas de Jeová, dos evangélicos e por aí vai. São mais de 33 mil espíritos. Tá? Espírito não é nada sobrenatural, não é fantasma. Espírito é mente, é a capacidade cognitiva de se pensar e criar frases, criar textos. Espírito está relacionado à criatividade, à habilidade de fazer as coisas que nascem aqui na cabeça. Ser espiritual não está relacionado a algo sobrenatural. Por isso nós temos 3 espíritos atuantes: o espírito do homem, o espírito do mundo e o espírito de Deus atuantes. O espírito do homem é a nossa própria concepção, é a nossa própria essência. E com as experiências nós vamos adquirindo esse espírito. O espírito do mundo é aquilo que está determinado na sociedade, desde antigamente. Esse é o espírito do inimigo que instaurou. Então quando vem alguém falar que o diabo não existe, que o diabo está no homem, o diabo é uma característica do espírito. O diabo significa acusador. O espírito do mundo, ele simplesmente acusa. Acusa que Deus é falso, acusa que Deus não tem o filho, acusa que não existe salvação, que nós estamos aqui aleatoriamente. O espírito do mundo é ensinado nas escolas. O espírito do homem é adquirido com suas próprias experiências, com suas fantasias, com suas concepções do que é certo e do que é errado, com as suas decepções. Esse é o espírito do homem. Tá? E é exatamente todos esses espíritos dão sua interpretação. Não foi por menos que João afirmou que muitos são os espíritos atuantes nesses tempos finais, mas que nós devemos provar esses espíritos. De que forma se prova os espíritos atuantes? Aqui, ó. Se provar para ver qual é o espírito que vem do Senhor e separar. Opa, isso aqui não está conectado com a Escritura, isso aqui vem da leseira do homem, da besteira que sai da mente do homem, das filosofias do mundo criadas pelo homem. Não é porque vocês foram recolhidos de norte a sul, retirados, chamados para fora,
que agora vocês de fato estão enxergando, de fato escutando a verdade. Como bem afirma Isaías, vocês foram retirados por causa destas deficiências. Mas para essas deficiências serem eliminadas, vocês precisam submeter à vontade do verdadeiro Deus, para serem conduzidos por caminhos que agora o Senhor lhes irá mostrar. Mas para isso é preciso de fato conhecer essa doutrina, que conduz o homem para se obter a cidadania celestial. Essa sã doutrina a gente vai começar agora a resgatar ela aqui, tá? Mas eu quero aprofundar mais em outros vídeos, para vocês entenderem quando ela foi deixada de lado. E esta sã doutrina, ela está essencialmente contida nos evangelhos, porque é ali que Cristo estabeleceu, certo? É com essa sã doutrina que você pode entender como se obter a cidadania celestial. Mas como que vocês serão conduzidos a esta doutrina, essa sã doutrina, se essas novas doutrinas estão eliminando o livro de Mateus, estão eliminando os evangelhos, que essa doutrina está criando um novo mito a respeito do que está registrado nesses livros? A essência da sã doutrina está contida em Mateus, precisamente no capítulo 5. Como seguir os passos do Salvador, o Messias, se não se sabe os caminhos que ele trilhou? Porque esses livros, vocês estão eliminando esses livros, dizendo, opa, esses livros aí fazem parte da antiga aliança. Não precisamos lê-lo, não precisamos dele. Olha o erro que vocês estão caindo. Olha o buraco que vocês estão cavando. Se vocês não sabem o caminho que ele trilhou e que ele ensinou para que mais tarde os apóstolos pudessem, inspirados pelo Espírito, dar continuidade na sã doutrina através das cartas, como é que vocês vão entender essa sã doutrina? Se vocês rejeitam ela logo de cara, criando novas doutrinas. Ademais, precisamos compreender que a descoberta feita por Martinho Lutero de que somos salvos pela graça somente por ela e não por obras foi ressaltada em sua época porque se colocava a esperança na salvação em obras e a graça estava há muito tempo esquecida. E a graça que está sendo dito ali não representa de graça, ela é um favor imerecido que foi representada por Jesus Cristo. A graça simplesmente é uma das características dadas a Cristo. Só isso. Não é por obras, é por Jesus que nós somos salvos. É isso que está escrito ali. Agora, durante muitos séculos, ela foi mal interpretada e deu vida a novas doutrinas de demônios. Tá? Doutrinas essas que eliminaram a longo prazo do cotidiano daqueles que são expostos às Escrituras, os mandamentos. E essas doutrinas instauraram uma santidade libertina. E hoje o mundo colhe os resultados desses ensinos diabólicos e perversão do Evangelho. Isso tudo porque se focou somente em um único texto de Lutero. Não foi só o que ele escreveu a respeito da sã doutrina. Tá? Assim como faz a mesma coisa com as Escrituras. Se focam em um único versículo. Tá? E dão vida descaradamente a ensinos falsos. A doutrina da graça que existe hoje não é a mesma ensinada por Martinho. É uma doutrina totalmente transformada pelos que vieram depois dele. Sabe por quê? Porque se a graça eliminou a lei de Deus do cotidiano do salvo, por que a palavra é taxativa em afirmar que os salvos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? E no livro de Apocalipse, esses é que são resgatados do meio do incêndio. Hein? Vejam que se trata dos mandamentos e não do mandamento. São todos e não somente um. E ao eliminar os 4 evangelhos com essa nova doutrina, como se irá guardar ou se praticar o testemunho de Jesus, hein? Se não se sabe que tipo de testemunho ele deu, não vai se saber. As próximas gerações não irão saber, é verdade. Porque não vai lê-lo mais. Não caia nesse mesmo erro. É por isso que o povo perece, por falta desse conhecimento. Com relação aos mandamentos, eu quero só abrir um parênteses aqui, mas isso aí eu vou falar em outro vídeo, tá?
Com relação aos mandamentos, eles eram guardados sob a concepção humana de como se devia praticá-los. Por essa razão é que Jesus teve que ensinar um novo mandamento. Quando ele diz, um novo mandamento vos dou, não estava abolindo os demais. Estava dizendo, vocês precisam desse aqui para compreender os outros. Qual o mandamento novo que ele deu? O amor. Amor ao próximo. Porque se você sabe o que é amor, você pode praticar os demais mandamentos. Naturalmente. Sem força. Porque os mandamentos guardados na concepção humana se tornaram muito rigorosos e rígidos. Sem sensibilidade nenhuma. As pessoas batiam no peito e falavam, eu sou melhor porque eu guardo um mandamento tal, XY. Eu sou melhor porque eu não violo o sábado. Mas deixava o povo passar fome, deixava o povo perecer, deixava o povo morrer à míngua. E fingia que não via. Era preconceituoso com relação aos povos não judeus e chamavam esses povos de imundo. Eles eram tão puros assim? Obviamente que não. Eles estavam podres e Jesus expôs isso. Porque esses mandamentos de Deus, eles são imutáveis e perpétuos, segundo a sua própria palavra. A falta de amor é que transformou a prática dos mandamentos em regras impostas mediante dogmas, comportamentos, doutrinas e tudo isso que a gente vê no judaísmo. Uma sobrecarga colocada nos ombros daqueles que desejam agradar a Deus. Aí você se mata para cumprir aquilo. Hoje em dia, não se guarda os mandamentos de Deus, mas o que as igrejas fazem é justamente novos mandamentos e colocam nos ombros das pessoas e dizem, façam isso, façam aquilo, porque Deus vai lhe obedecer, porque Deus vai lhe honrar. Obedeçam dessa forma que eu estou lhe mostrando, porque assim vocês adquirirão sabedoria, salvação. Se tira os mandamentos e criam novos mandamentos farisaicos. É isso que tem acontecido. Exatamente como os judeus faziam na época em que nosso Senhor veio à Terra. E ainda é praticado pelo cristianismo. Os mesmos mandamentos. Os mesmos, só que com uma nova roupagem. Uma nova apresentação. Com a doutrina da prosperidade, com a doutrina do muito servir ministerial. As pessoas estão se sacrificando ao invés de obedecer. É esse tipo de desobediência que o Senhor abomina. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E quando você guarda os mandamentos na concepção humana, você está se sacrificando e não obedecendo. E quando você entende que o amor ao próximo é importante, você consegue praticar naturalmente os mandamentos de Deus. Sem pressão, sem força. Porque aí você não vai matar, vai? Você vai roubar, vai? Você amando o próximo, você vai cultuar outros deuses além do verdadeiro? E o sábado? O sábado é fantástico e não é momento para esse vídeo, mas eu vou falar sobre ele. Não foi abolido. E Jesus mesmo cita isso várias vezes. Tá? Então aqui. Sem o amor é impossível gravar no coração e na mente os mandamentos. E isso está escrito no próprio livro que vocês se baseiam para ensinar isso. Em Hebreus, no capítulo 8, verso 10 e capítulo 10, verso 16. Leiam, tá? Não se limitem a um versículo só. Leiam um contexto. Por favor. Olha só o que ele fala em Isaías 24 a respeito do que eu acabei de falar a respeito dos mandamentos. Será que eles foram abolidos? Vamos ver o que ele fala? Tá. Eis que Yahvé, 24. Eis que Yahvé, o Senhor, vai arrasar toda a terra e a devastará. Arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes por toda ela. Lá no verso 4 ele diz, a terra seca e cobre-se de luto. Ela perece, o mundo definha e murcha, os nobres da terra consomem-se. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo, até que restem apenas alguns poucos seres humanos. Olha o que ele fala, que por causa da humanidade ter violado as leis, os decretos e a aliança perpétua, a aliança eterna, é que a terra está sendo consumida pela destruição. É por causa dessa violação que os povos estão sendo espalhados dentre as nações. É por causa dessa violação
que os nobres destas terras se consomem. Quando lê nobre, leiam políticos, leiam artistas famosos. Bem, continuando aqui que eu tive que pausar, porque já como eu falei, né? Principiante, início, acabou a memória do meu aparelho, tive que pausar. Na verdade ele pausou sozinho. Mas voltando ao que eu estava falando sobre Isaías. Isaías 24 trata exatamente desse assunto. Quando todo o povo de várias nações estiverem se espalhando por outras, quando seus nobres estiverem se consumindo entre si, e ele ainda vai além, ele diz que o mesmo acontecerá com o sacerdote, com o povo, com o trabalhador, com o empregador, com o comprador, com o que vende, com o que pega emprestado, com o que empresta, com o devedor, com o credor. Ou seja, quando todo esses acontecimentos estiverem inseridos em um único momento, ele diz, saibam o porquê isso está acontecendo. Por causa dessas 3 violações. Das leis do Senhor, correto? Dos decretos que foram quebrados, da aliança eterna. Então, Isaías não foi abolido. Cristo não aboliu o livro de Isaías, ele cumpriu e ainda está cumprindo o que os profetas escreveram. Não acabou ali. E isso está bem evidente aos nossos olhos. Mas isso é um assunto que eu vou deixar para outros vídeos, tá? Isso aqui é só para abrir um parênteses, né? Mas tudo que eu falei até agora aqui fica nítido que a interpretação que se tem hoje, ela está sendo promovida pelo Espírito do homem, em contraste com a que é promovida pelo Espírito Santo. A promovida pelo homem gera necessariamente eliminação de boa parte das Escrituras. E para que ela possa ter validade, se busca justificar por que textos foram eliminados. Porque eles contrapõem esses ensinos. Então eles precisam justificar por que eles foram eliminados. Daí se afirma, a gente tem visto isso direto, que este ou aquele livro foi corrompido, né, pelo homem, que foi forjado pela Igreja Católica no passado, que aquilo foi escrito pela Igreja para se manipular os homens. Aí alguns dizem assim, não é bem assim isso que Deus quis dizer. É preciso entender que hoje a gente vive debaixo da graça. Uma nova aliança. E por isso essas coisas escritas ali não se aplicam a nós, e sim os que estavam sujeitos àquela velha aliança. Quê? Como assim? Será? Mas será mesmo que essas afirmações estão em sintonia com a palavra? Hein? Quem conhece a palavra sabe que não, que isso é mentira, tá? Porque a própria palavra, no próprio livro de Hebreus, que vocês se baseiam, capítulo 4, versículo 12, diz que as Escrituras são inspiradas por Deus e toda ela é viva e eficaz. Toda ela é viva e eficaz, apta para ensinar, corrigir, direcionar quem nela se baseia, tá? Em outros livros você vai ver Pedro falando que as Escrituras foram escritas por homens impelidos pelo Espírito Santo. Tá? Então toda ela não se tira nada, nenhuma vírgula sequer. Isso também é outro assunto, mas existem problemas nas escrituras hoje? Sim. Existem modificações feitas pelo homem? Sim, existem. Mas não são modificações extremas que tiram o contexto, porque se você conhece o Velho Testamento, você consegue identificar essas alterações por todo o texto que eles alteraram, que se dá mais no Novo Testamento, porque o Velho, vamos dizer assim, vamos dar essa nomenclatura, tá? Só para dividir, para entender, porque o Velho, como ele é muito rabuscado, mudanças não foram feitas, mas o Novo, muitas coisas mudaram. Isso é uma guerra, que eu chamo de a Guerra das Bíblias, tá? Que foi feita, mas isso aí também tem um livro meu. O que estes ensinos estão fazendo é mantendo e tornando ineficaz as Escrituras. Não é por menos que tanta gente tem escarnecido da palavra de Deus e sua veracidade. Tantos mitos estão sendo criados em cima de Deus, da sua palavra. Essas explicações forjadas que citei são bem convenientes, não é mesmo? Elas são.
para defender uma doutrina humana e implantar nova confusão no meio do povo. Agora, quando a interpretação procede do Espírito Santo, da mente de Cristo, sua unidade é visível. E todo quebra-cabeça espalhado por entre as Escrituras se forma na mente daquele que está sendo inspirado pelo Espírito do Senhor. Isso é uma verdade. Sabe por quê? Porque foi dessa forma que as cartas foram escritas pelos apóstolos. Elas ganharam vida dessa forma. Elas nunca e não se opõem aos escritos antigos, e sim complementam e reafirmam o que foi falado pelos profetas, o que foi falado na Torá, mantendo a sua unidade. Por essa razão é que o livro de Hebreus é um upgrade do que está escrito no Pentateuco ou na Torá, e não uma revogação dele, tá? Pois bem, então a gente vai ler agora Hebreus. Agora que a gente chegou na parte que eu queria. Esse vídeo vai ficar mais longo do que eu esperava. Infelizmente, ou felizmente, né? Eu vou ler alguns versos aqui, mas eu não vou tirar do contexto. Eu vou ler os versos chaves dessa explicação aqui. Depois vocês leem todo o texto, tá? Verso 1 do capítulo 9. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. Tá? Primeiro versículo aqui. Logo em seguida ele vai explicar o que era feito naquele tabernáculo, o que tinha ali no lugar santíssimo, o que tinha ali na Arca da Aliança, o que tudo aquilo representava. Ele vai explicar isso. O que ele está fazendo? Ele está confirmando o que está escrito no Velho Testamento, na Torá, nos escritos de Deuteronômio, de Números, escritos por Moisés. Eu acho que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Não sei. O rebuscado na escrita parece ser de Paulo. É alguém muito culto. Então ele está confirmando exatamente essa primeira aliança. Aí ele vem no versículo 9. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Então, ele está explicando qual era essa primeira aliança. Ele está fazendo separação entre as alianças que Deus veio fazendo ao longo dos séculos, com os seus escolhidos. A aliança que ele está tratando aqui nesse capítulo é a aliança que trata da lei do sacerdócio, da lei que explica o sacrifício, a expiação. Por quê? Por que é dessa lei que ele está falando? Porque durante o longo da história, o Senhor fez várias alianças. Tá? Primeiro com Noé, mais tarde com Abraão, depois com Jacó, muito tempo depois com Moisés e o povo no deserto, depois com Josué, com o povo que entrou na terra de Canaã. Essas alianças foram acordos firmados pelo Altíssimo, um em sintonia com o outro. Nunca um anulou ou revogou o outro, como a doutrina dos homens tem costume de ensinar. Elas eram sempre complementares. Mas a aliança tratada aqui, para que pudesse explicar uma nova aliança que nasceu, é o sacerdócio. Era o que foi implantado no tabernáculo. A lei do sacrifício, das ofertas e dízimo. Tá? Pois bem, o livro de Hebreus traz esse conhecimento. Qual aliança deu origem a uma nova e definitiva aliança? Qual a aliança precisou sair para dar origem a uma nova? Qual é essa aliança então? A do sacerdócio, estabelecida nos tempos de Moisés, no que diz respeito ao sacrifício de um animal inocente para expiação dos pecados, ofertas e oferendas estabelecidas para que o povo espontaneamente confirmasse os sacrifícios realizados pelos sacerdotes. O sumo sacerdote fazia um sacrifício anual de um cordeiro para expiação dos pecados de toda a comunidade, mas cada indivíduo inserido na comunidade precisava fazer também uma oferta de sacrifício, seja de manjares. Tinha ofertas específicas em determinadas épocas do ano, em festas e tudo mais, que o povo precisava fazer para confirmar o sacrifício principal, que era
o sacrifício de um cordeiro inocente para expiação dos pecados, feito pelo sumo sacerdote, tá? E é isso que se trata. Além dos dízimos que eram destinados aos levitas, os sacerdotes cuidavam e zelavam pela prática constante dessa aliança estabelecida pelo Senhor no que dizia respeito ao sacerdócio. Então os dízimos eram para manter esses sacerdotes que estavam inseridos nesta aliança. Agora, prova de que essa aliança foi substituída por uma nova está no fato de que não se faz mais sacrifício de animais, porque não é preciso para expiação dos pecados, e de mais ofertas também estabelecidas desde que o templo em Jerusalém foi destruído no ano 70, conforme o próprio Jesus declarou quando estava com os apóstolos diante do templo, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E esta nova aliança estabelecida por um único e definitivo sacrifício mediante o sangue inocente de Jesus estabeleceu novas práticas, tá, para essa nova aliança. Então, assim, não foi uma revogação, foi uma substituição, uma transferência do tabernáculo para a nova aliança, para o novo templo. Como, por exemplo, as ofertas. Tá? As ofertas substituíram o dízimo, que eram destinados para os levitas, os 10%. E um novo sacrifício vivo, que Paulo fala isso, que substituiu as ofertas oferecidas pelo povo como confirmação do que estava de acordo com o sacrifício de expiação, como eu falei anteriormente. Além de cumprir a profecia de que o Espírito do Senhor não habitaria mais em templos feitos por mãos, e sim um novo templo estabelecido pela nova aliança, o ser humano. Agora, essa oferta, ela tem a mesma finalidade dos dízimos? Não. Também foi feita uma transferência. E o destino delas está descrito muito claramente em 2 Coríntios capítulo 8. Em Atos também temos relatos sobre isso. A oferta era o recolhimento de dinheiro, sim, tá? Para distribuição para os que estavam necessitados dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo. As viúvas, os órfãos, os deficientes eram os principais que poderiam receber, eram os que estavam na linha de frente para receber as doações, as ofertas, tá? E o sacrifício novo oferecido agora pelo povo da comunidade, pelo homem, está em Romanos 12:1 e Filipenses 4:18. Oferta viva, sacrifício vivo. Leia lá 18:1 para você ver qual é a oferta agradável ao Senhor. Leia, essa é a oferta que nós devemos apresentar após o sacrifício do seu filho. Então, não venha com esse papo de que o testamento contido ali faz referência de que precisa morrer para se ter testamento. Ali está sendo feita uma analogia para explicar para o povo por que foi necessário Jesus morrer. Ele foi necessário ele morrer para ele herdar o reino, para ele herdar o trono e para ele abrir o testamento e reinar. Ele é o filho e ele só herdou porque ele obedeceu e se ofereceu como sacrifício vivo. Então esse testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento ou o Velho Testamento, como muitos estão tendo a pretensão de ensinar. Até mesmo porque essa questão de Novo Testamento e Velho Testamento é uma separação humana. Veio da razão humana, não da palavra. Não existe isso nas Escrituras. As Escrituras, a palavra diz que ela é toda uníssona, única. Não existe separação entre livro A e livro B. Uma complementa a outra. Então esse testamento aí não tem nada a ver. E lá na frente ele vai mostrar o que ele herdou. Ele herdou o sumo sacerdócio, que antes era de Arão, agora passou a ser de Cristo. Era dos descendentes de Arão e ele herdou esse sumo sacerdócio, tá? Entendam isso. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Agora para finalizar. Para mostrar para aqueles que se dizem igreja que isso que eu estou fazendo aqui faz parte de ser igreja. Isso faz parte da sã doutrina estabelecida lá no primeiro século, na nossa era. Só que naquela época se mandava cartas. Hoje a gente pode fazer vídeo. Né? Tanto a doutrina dos nicolaítas, que instituiu uma hierarquia rígida e rigorosa, onde não se pode falar, mas somente obedecer, é prejudicial. Essa é a doutrina dos nicolaítas que foi tão combatida. O estabelecimento de uma hierarquia sacerdotal, onde o
um sacerdote julgava os leigos, julgava o povo, submetia eles a uma condição, a uma ordem. Faça assim, faça assado, desse jeito. Essa é a doutrina dos nicolaítas. Agora, essa nova doutrina que está surgindo, libertária, segue os mesmos passos da doutrina pervertida da graça, que também é prejudicial. Os dois extremos. Porque vendo que o fim se aproxima, eu vou citar aqui as escrituras, porque vendo que o fim se aproxima, não devemos abandonar a congregação. Hebreus também, estou citando. Agora, o fim está se aproximando? Os tempos e as estações dizem, né? Não sou eu. Agora, o que é abandonar a congregação? É simplesmente você fechar os olhos para o que está acontecendo de errado, fingir que não está vendo e continuar tocando sua vida como se tudo estivesse bem, não perder seu tempo, sabe? Fazer igual aqueles que passaram no caminho e viram o samaritano ali precisando de ajuda e ninguém socorreu, simplesmente foram aleatórios e indiferentes àquilo, mas permanecer na congregação ali é adverti-la dos erros e equívocos em seus comportamentos para que tenha a oportunidade de se arrepender e continuar perseverando no caminho que traz salvação. Porque assim diz o Senhor, aquele que perseverar será salvo, mas os que rejeitarem a verdade só lhes restará a condenação. A verdadeira igreja deve saber a hora de falar e a hora de ouvir, reconhecer quando erra e se humilhar, e ser humilde em aceitar a demonstração de um outro irmão que está ali para expor os equívocos e não a pessoa, porque é desta forma que o corpo cresce saudável em sintonia com o Senhor e não vira uma comunidade onde a confusão, o pecado e a libertinagem impera. Tá? É esta unidade em pensamento e uniformidade no ensino que mostrará para o mundo e para a religião o verdadeiro conceito de eclésia e trará à luz a real essência do que Paulo escreveu a respeito do que é o corpo de Cristo e a sua organização. Por isso aprendam a aceitar a admoestação necessária para trazer de volta aos trilhos aquele que foi resgatado. E ao contrário do que muitos pensam, e até poderão comentar aqui, não é preciso ter intimidade com a pessoa para admoestá-la ou repreendê-la. É preciso ter intimidade, sim, mas com as escrituras. Pois quantas vezes Paulo fez isso sem ao menos conhecer aquelas pessoas? Pessoalmente, bastou conhecer o que estavam sendo ensinado por alguns de seus comportamentos para perceber que eram totalmente contrários a essa doutrina e passíveis de correção? Quantas vezes Paulo não fez isso? Então, eu espero que tenham entendido, compreendido, porque esse vídeo é só uma introdução do que virá. Então, curte aqui, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam conhecer e sair desses novos enganos doutrinários que estão surgindo. E procurem conhecer essa doutrina, procurem se aprofundar nas escrituras e não ensinos de homens, e não acompanhar a onda doutrinária que está vindo agora. Prestem atenção no que está acontecendo. Não separa um versículo. Eu ainda vou falar sobre o batismo, eu vou aprofundar mais sobre a sã doutrina, mas se você também quiser entrar no meu perfil e ver lá eu escrevo muita coisa. E com relação aos livros que eu escrevo, estou escrevendo 4, já tenho, em 2 anos eu escrevi 3 livros, e já estou partindo para o 4. E estou revisando esses 3. Eu escrevo não é para ganhar dinheiro não. Quem quiser eu já liberei os livros, a versão digital. Eu só estou agora estabelecendo para imprimir e pagar só o custo da impressão. Mas não deixem que essas doutrinas dominem o entendimento de vocês. E sejamos exemplos para aqueles que ainda estão lá sofrendo perseguição, tribulação e opressão. E sejamos misericordiosos com aqueles que estão saindo. Paz a todos.